Olá, eu estou dando prosseguimento aqui a uma série analítica, geopolítica, histórico, econômico, social da atual crise mundial, as suas características e as suas tendências. E estamos focalizados agora numa sala de situação, ou seja, uma análise circunstancial relativa a esses 2 meses de outubro e o mês de novembro que está quase terminando, né? E no último vídeo eu finalizei dizendo que a gente está se aproximando de um turning point, um momento decisivo nesse processo crítico que é econômico mundial e é geopolítico, militar, de todos os níveis, né? A gente vê essa crise presente, crescente ou indefinido, né, os seus rumos ainda. E, na minha visão, a gente está se aproximando, ou já está em um turning point, e que isso irá realmente acontecer, esse momento decisivo do qual a gente está se aproximando, no processo, né, do qual a gente já até está, será quando finalmente os Estados Unidos reconhecerem que não podem mais manter uma posição de confronto com a China, porque não terão uma força real para fazê-lo, entendeu? Talvez isso já esteja acontecendo em grande medida, irá acontecer ainda mais sucessivamente. E isso pode ser mais rápido ou mais lento, conforme o nível de colaboração e o nível de confrontamento entre essas duas grandes potências ou esses dois grandes polos do sistema econômico, social, mundial contemporâneo, né? E eu previ no último vídeo alguma coisa como 5 anos no mínimo para esse processo se confirmar, se consolidar, e um máximo de 25 anos. Vou detalhar agora, então, esses momentos históricos que eu prevejo ou acho prováveis ou com maior probabilidade para os cenários futuros, né, próximos, o presente e o cenário futuro. No momento, a gente tem uma persistência, né, do momento presente, as características não vão mudar abruptamente de modo algum e até estamos num momento ainda de aprofundamento da crise, né? É claro, do meu ponto de vista, eu acredito que de muitas pessoas, porque é objetivamente assim, a China já tem a mão mais forte, já está na dianteira, já está no comando dentro do sistema econômico mundial em diversos setores de tecnologia e setores estratégicos em geral. A China já é de longe o maior produtor industrial do mundo e por isso só já determina o seu peso superior, né, o determinante dentro do sistema econômico mundial. E no que toca ao PIB, se a gente considera um critério de paridade por poder de compra, que é um critério que considera as condições econômicas de cada local objetivamente, na comparação entre as moedas, isso muda um pouco dos valores, ou muda até bastante, em relação aos valores que são nominais, né, estabelecidos em dólar para os PIBs, né, das diversas economias. Então, sob esse aspecto, ou sob esse critério de PPP, a China já é, desde 2014, a maior economia mundial. E enquanto que, sob o critério do PIB nominal, deve ultrapassar os Estados Unidos entre 2033 e 2045, segundo a maior parte das projeções, ou seja, num prazo de 8 a 20 anos, né? Por outro lado, por um tempo
ainda longo, né? Talvez os Estados Unidos vão manter vantagem em setores tecnológicos fundamentais. Terão ainda o dólar como a moeda mundial, com todos os privilégios que isso implica, e terão uma vantagem militar em diversas áreas. Tudo isso deixará de ser, no entanto, uma realidade incontrastável neste prazo que eu estou estimando entre 2030 e 2050, com certeza. Nesse período ocorrerá o turning point que eu estou indicando em todas estas áreas e de modo inconteste, acabando com as grandes vantagens estratégicas dos Estados Unidos e, portanto, com a sua posição hegemônica no mundo. A própria parceria com a China e a simples existência do polo econômico contra-hegemônico centralizado pela China são verdadeiras boias salva-vidas que manterão a própria economia dos Estados Unidos e dos outros países da aliança hegemônica fora do pior de uma crise econômica como a atual. Mas não é possível evitar agora que a crise continue se aprofundando nesses países. Então, a minha visão é a gente ter um polo contra-hegemônico suficientemente forte e pujante na China e no resto do mundo que está em interação com a China num processo de desenvolvimento mútuo, né? E avançado, acelerado, certamente para os padrões das economias mais ricas hoje, que estão relativamente mais estagnadas. A parceria com a China para essas próprias economias é um sustentáculo, uma boia, como eu disse, de salva-vidas para evitar que elas se afundem mais na crise. Mas mesmo assim, dadas as características do momento em cada um desses países, em geral, nesses países, seja na Europa, o Japão, os Estados Unidos, a Coreia, enfim, os restantes dessa aliança hegemônica, mas sobretudo nos Estados Unidos e mais ainda na Europa, a crise vai se aprofundar, vai continuar se aprofundando. Crises no sentido de quebras em setores da economia, nos próprios países, né, as crises financeiras e as crises sociais dentro desses países, a pobreza relativa das massas diante do desenvolvimento tecnológico e o crescimento da riqueza social em geral, né, e com isso a imensa frustração que resulta daí, tudo isso e as consequências disso que eu estou tentando apontar, né, que estão a olhos vistos, vão continuar presentes e tendem a se aprofundar, portanto, ainda por alguns anos adiante, talvez alguma década ainda. Esse momento de crise, ele pode se arrastar ainda até mais longamente. Nós ainda estamos num momento de crescendo da crise, de piora, né, tendencial da crise, e haverá um momento de recuperação, mas que ainda será a saída da crise. Então, num prazo muito dilatado, isso pode atingir até uns 50 anos, né? E não menos do que 5, para que a gente tenha esta visão de que este momento histórico terminou completamente, começamos um novo ciclo, né? Então, esse fim dessa grande crise sistêmica na economia dos países ricos, da aliança hegemônica, com as suas características e as consequências globais, pode durar ainda por um período mais longo, mesmo que passe a predominar progressivamente as tendências socializantes, e mais ainda a partir de um período de próximo de 25 anos adiante, né? Como eu destaquei primeiro. Então, nesses períodos,
neste período próximo, as condições sociais críticas vão persistir nos países centrais da aliança hegemônica e ainda se aprofundarão, com o aumento da tensão dos confrontos sociais, indo eventualmente até os níveis mais altos e mais disseminados de violência institucional e política, ao arrepio da lei, como já estamos vendo acontecer, de algum modo ainda limitado, mas muito mais aberta e disseminadamente que em qualquer outro momento histórico, por exemplo, nos meus 62 anos de vida. Né? A gente tem que admitir que, infelizmente, né, ainda existe uma boa margem para o crescimento do nível de violência no sistema mundial, seja dentro dos países, seja no plano internacional. Os próximos anos vão ser, portanto, de persistência deste alto nível de violência social e, eventualmente, de aumento ainda deste nível. Mas isso não vai durar prolongadamente, mas no curso das próximas décadas, eu não creio. Ou isso evoluirá de modo decidido para o fascismo, para o imperialismo abertos, com a imposição violenta de governos de exceção, imperiais, né, dentro e a partir desses países hegemônicos e com grandes guerras entre os principais países dos polos contrapostos e até a grande guerra entre esses dois polos. Eu não acredito que isso acontecerá e então não perdurará tempo suficiente para chegar a isso e ao contrário, será derrotado antes. É um processo de luta constante, né, nesse campo, e seja econômica, seja socialmente. De novo, a ascensão do polo chinês é uma vitória econômica da perspectiva socialista, seja qual for a análise que se faça, né, do socialismo chinês. Não é liberalismo no sentido conservador, né, capitalista, certamente não, sob hipótese alguma. Então, isto é uma derrota para essas forças do ponto de vista econômico, e ela continuará presente e cada vez maior na medida em que não haja grandes guerras destruidoras. O drive, né, a força, a tendência chinesa de continuar avançando numa velocidade mais acelerada, com melhor orientação de investimentos do que a gente está vendo nos países o que eu estou chamando de aliança hegemônica. Então não tem muita dúvida de que, tanto econômica quanto socialmente, nós vamos ver derrotas e provavelmente, eu acredito, sem necessitarmos de passar pelos aqueles aspectos mais destrutivos do século passado, preservando a paz e a dignidade das pessoas melhor e mais do que conseguimos na grande crise do século passado. É o que eu estou reiterando, né, pelas próprias características históricas do momento atual. E é que a gente vai agora para a superação da crise por um caminho menos doloroso, pode ser mais lento eventualmente, mas menos destrutivo. Então, vamos tentar delinear essa distribuição dos processos e eventos ao longo dos anos próximos, né? O que eu estou entendendo, então, com segurança, é que num prazo de 5 e até 50 anos no máximo, a gente vai transitar para além dessas sombras do fascismo, do imperialismo e das grandes guerras. E eu vejo isso porque a gente vai, nesse período, encontrar uma melhor resposta para a crise econômica dos próprios países ricos, da aliança hegemônica e mundialmente, né? Porque a superioridade estratégica dos Estados Unidos vai ser objetivamente e reconhecidamente superada nesse processo, e porque teremos avançado já
para um novo modelo de integração e coordenação da economia e da vida social no mundo. Então, certamente, todos esses desdobramentos não acontecerão no curso de apenas 5 anos adiante. E alguns poderão não se realizar de modo definitivo, né, ou mais significativo, objetivo que seja, nem em 50 anos. Se a gente pensa, por exemplo, no desenvolvimento de uma governança global que está em curso, estará nos próximos anos e décadas, mas que não é tão fácil prever que uma forma mais estável e duradoura seja atingida em que período aí nesse prazo de 50 anos, aí eu posso apostar que sim, estaremos atingindo isso. Mas quando exatamente nesse processo, seus marcos mais definidores, veremos alguma coisa desde logo, nesse prazo de 5 a 25 anos aí adiante. Mas uma consolidação sistêmica talvez dure mais, demore mais. Né? Bom, repetindo, reiterando, os próximos 5 e eventualmente até 25 adiante, a gente tem um aprofundamento da crise. Até especialmente dentro dos países hegemônicos, dentro dos países ricos. Eles, que já são hoje os mais atingidos, adotam uma opção estratégica pelo confronto com a China e tendem a maior resistência contra as mudanças necessárias para a superação da crise, a maior redistribuição das riquezas e a integração e coordenação da economia mundial. Sob a liderança dos Estados Unidos, eles vão montando um polo de resistência a essas tendências necessárias e, por isso, podem persistir em uma condição de piora, né, do seu estado recessivo ainda alguns anos adiante e certamente atenuando esses problemas com novos socorros dos recursos públicos até os limites que já estão próximos, né, dessa estratégia, né? Então, eu considero, na verdade, isso, entre 10 e 15 anos, um prazo crucial e definitivo para o risco de grandes recessões e grandes guerras no sistema. Então, eu creio que a gente deve passar ao largo disso, e o período de maior risco é esse que a gente está vivendo agora, e num prazo próximo aí, talvez o maior risco ainda com 5 anos, e num limite até uns 10 a 15 anos adiante. E aí eu acredito que nós vamos ter encontrado as principais soluções, os principais encaminhamentos, né, políticos a nível nacional, de certo modo, mas, sobretudo, a nível mundial, numa reorganização mundial que está em curso e que vai avançar bastante nos próximos anos e décadas, né? Então, eu creio que, com isso, a gente não vai passar por guerras e que, mais ou menos, vai estar óbvio, já vai estar assegurado isso, seja no prazo de 5 ou até um máximo de 10 a 15 anos, a gente vai estar com isso assegurado. Eu creio que a partir de agora, sobretudo aí nos 5 anos adiante, o risco desses eventos de mais extrema destrutividade deve diminuir progressivamente. E vencidos 5, 10 ou 15 anos aí adiante, esses riscos vão estar superados, apesar de permanecerem elevados até talvez nos próximos 25 anos, quando essa fase de piora da crise deve estar aí, sem qualquer dúvida, completamente superada. Então, nesse prazo, veremos alertas, veremos uma presença constante de um nível bélico e de crises nessas áreas, mas não devemos chegar
àquilo que foi vivido no século passado. Nesse período, né, eu acredito que nós vamos ter desenvolvido as soluções, as respostas, as instituições, os sistemas socializantes, né, que já se apresentam, já se desenvolveram antes no sistema, né, desde a Revolução Industrial para cá e mais intensamente nos anos 80 ou 90 anos para cá, né? E ainda que de um modo muito irregular e desigual, foram sendo desenvolvidas no sistema econômico, social, mundial, soluções, respostas, instituições e sistemas propriamente ditos socializantes dentro do grande sistema econômico, social, mundial. E isso acho que é incontestável, digo desde a Revolução Industrial, sobretudo nos últimos 80 e 90 anos, ainda que com perdas nos últimos 40 anos, um pouco mais, né? Mas ainda assim temos ganhos em relação a esse período histórico mais prolongado, no sentido de avanço do que eu chamei aqui de soluções, respostas, instituições e sistemas socializantes dentro das sociedades. Elas estarão ainda mais presentes, serão ainda mais predominantes, estarão mais disseminadas e universalizadas no sistema, representando uma verdadeira e nova inflexão socializante nos anos adiante. Nesse prazo aí de 5 a 25 anos, a gente deve ter encontrado os encaminhamentos principais para essa nova onda socializante. Veremos nos próximos anos e, sobretudo, então, a partir dos 5 anos, essa inflexão se manifestar de modo efetivo, mais efetivo, tendo prazo de 25 anos a partir de hoje, para a maturação das mudanças, configurando em torno do ano de 2050, talvez, um marco para o início da nova onda socializante no sistema mundial, como foi no século passado, o ano de 1945, ou algo assim, ainda que, de fato, ela já esteja em evolução agora, como estava antes, no século passado, ainda sob o predomínio da onda liberal, da fase liberal da economia, nesse momento chamado de neoliberal, né? Que ainda persiste predominando mesmo nessa fase de crise final. Vamos ficar por aqui hoje e seguiremos ainda fazendo detalhamentos dessa linha do tempo e no próximo vídeo com foco numa linha do tempo histórica, ou seja, as bases histórico-analíticas da crise atual, seja no aspecto da crise da economia liberal, seja no aspecto da onda socializante que veio a seguir no século passado. Um abraço e até a próxima.